Ei, escuta. A verdade é, Todo mundo quer ver você se dar bem, mas não melhor do que eles. Porque muita gente vai aplaudir você desde que o seu sucesso não incomode eles. Mas assim que você começa a evoluir, assim que começa a agir diferente, pensar grande e se tornar tudo aquilo que disse que seria, a energia muda. Mas não deixe isso te parar. Pois seu propósito nunca foi feito para caber na zona de conforto de outra pessoa. Parecia que eu precisava viver em particular o que dizia em público, e isso fazia os malditos pelos da nuca arrepiarem. Eu sentia que precisava estar à altura, no privado, do que eu dizia em público. O que você diria para alguém que está passando por uma sequência de dias ruins, semanas ruins ou meses ruins? está tudo bem. Você não está sozinho. Eu sei, você não está sozinho. Continue firme no que você está fazendo agora. E nesses momentos difíceis, acredite que eles vão levar a momentos bons. Isso simplesmente cria muito menos atrito na sua vida, sabe? E eu acho que sempre que estamos passando por um momento difícil, a gente só quer que acabe. Mas são esses momentos que nos permitem valorizar os bons. Se você permanece em ambientes onde as pessoas não reconhecem o seu valor, você vai diminuir o seu dom até o tamanho que elas conseguem suportar. E é isso que causa ansiedade, depressão e estresse, porque você teve que se reduzir a uma forma que as pessoas conseguem tolerar. Não serei pequeno só porque você pensa pequeno. Não vou limitar minha visão porque você não acompanha. Ou vem comigo ou será atropelado. Você não vai chegar a lugar nenhum neste mundo. Você não vai chegar a lugar nenhum financeiramente, espiritualmente, socialmente ou de qualquer outra forma. Até você chegar ao ponto de não se importar nem um pouco com o que os outros pensam de você. Irmão, você tem que fazer uma promessa para si mesmo de que, mesmo quando doer, você vai continuar caminhando. Mesmo cansado, você segue trabalhando. E mesmo quando nenhuma alma acredita em você, você faz o suficiente para continuar. Como homem, você só é tão forte quanto as promessas que cumpre para si mesmo. A melhor forma de enfrentar seus demônios noturnos é parar e encará-los. Vire-se, em frente. Um herói morre uma vez, um covarde morre 1000 vezes. O sofrimento inevitável faz parte da vida. Seus pais vão falecer, pessoas queridas vão morrer, seus relacionamentos vão acabar, seu corpo vai falhar com você, você vai ficar doente, ou enfermo, ou na miséria. Você não controla tudo o que acontece. Para lidar com sofrimentos que você não escolhe, prepare-se enfrentando aqueles que escolhe. Você pode escolher se tornar uma liga mais forte, independentemente do metal de que é feito. E ao escolher propositalmente coisas difíceis, você vai se armar contra essa situação. Você acha que tem tanto tempo? Cara, Como se você tivesse tanto tempo. Não precisa apressar a vida, mas você acha que tem tempo. Liga, cara. Se acha que tem tempo, escreva a carta. Você acha que tem tempo? Vai ver essa pessoa. Você acha que tem tempo? Eu disse, cara, quando falo que a bênção mais subestimada é sair e voltar para casa todo dia, acham que é clichê. Cara, essa é a bênção mais subestimada porque todo dia a gente acorda, sai pela porta da frente e simplesmente trata a vida como se ela fosse garantida pra gente. Mas não é. O problema é que você acha que tem tempo, mas na realidade não tem. Então, o que você está esperando? a história que contam pra si mesmos. Todo mundo tem uma história. E todo mundo quer te contar a própria história, de como a vida foi difícil, de como eles sofreram. E quanto mais vezes você conta essa história pra si mesmo ou pros outros, mais você reforça o fato de que não foi feito para ter felicidade, sucesso, abundância, um ótimo relacionamento, saúde incrível, seja lá o que for. A história, eles não percebem que ainda seguram a caneta. E há milhares de páginas em branco ainda nesse livro que eles poderiam reescrever essa história. Precisamos esquecer as páginas escritas por outros em nosso livro e começar a definir nossa própria história daqui em diante. Você faça ou não faça, eles ainda vão falar de você. Nas reuniões eles sussurram sobre você, esteja você se movimentando ou parado.
Então, sinceramente, eu percebi que na vida é só ser você mesmo. Só faça o que você quer fazer. Deixe que falem. Nossa única garantia de um amanhã melhor é que estamos crescendo hoje. Se você e eu não estamos crescendo hoje, o que nos faz pensar que o amanhã terá mais possibilidades? Você não simplesmente chega às possibilidades, você cresce até alcançá-las. Você não simplesmente chega às oportunidades, você evolui até estar pronto para elas. Isso se torna algo natural para a pessoa que continua aprendendo e crescendo, expandindo e se superando. No fim, até a fase ruim tem sua recompensa. Há uma recompensa. Não pode ser ruim para sempre. Se você tiver força e compreensão para perceber isso, as coisas vão mudar. Vai mudar. O ditado que eu penso todo dia é que eu não cheguei até aqui para só chegar até aqui. Criatividade não tem limites. Não somos um recurso limitado que vai acabar. Ao realizar algo, marque na lista e siga. Faça o próximo. Não viva no passado. Crie um currículo de vida. Faça o máximo de coisas que você puder fazer, que você quiser fazer. Marque na lista e faça a próxima coisa. Quando você aproveita a chance de correr atrás dos seus sonhos, quando você assume o risco, claro, você pode falhar, mas e se você voar? E se você tiver sucesso? E se você fizer mais do que jamais imaginou? E se você impactar e mudar milhões de vidas? E se o mundo mudar para melhor por sua causa? Não se preocupe em cometer erros. Todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros. Você não é especial por cometer um erro. Não tem nada demais em errar. O importante é como você se recupera. O importante é como você se recupera. A maioria das pessoas não se recupera de um erro. Se você quer se diferenciar, encontre a bênção na lição. Levante-se e siga em frente. Se você está vivendo uma vida confortável, isso só significa que você está continuamente permanecendo dentro daquilo que você já conhece. Toda vez que você cruza essa linha, toda vez que você expande essa ordem, você está trazendo luz para um espaço que antes desse momento era um espaço de incerteza. Mas só existe uma maneira de descobrir e transformar a incerteza em conhecimento, e essa maneira é através da experiência. E o problema fundamental de todo mundo é que você ou se odeia ou não faz nada além de se julgar. E esse hábito de autocrítica implacável e rejeição constante de si mesmo é o motivo pelo qual você está infeliz. É o motivo pelo qual você nunca está satisfeita. É o motivo pelo qual você não consegue aceitar um elogio. E por que você se sente desconfortável? E tudo se resume ao fato de que quando você fica na frente do espelho toda manhã, você tem uma maneira bem sutil, que nem é tão sutil assim, de começar o seu dia se rejeitando. As pessoas mudam em 4 momentos diferentes. As pessoas mudam quando sofrem tanto que precisam mudar. Ao verem o bastante, sentem-se inspiradas a mudar. Quando aprendem o suficiente, elas querem mudar. Quando recebem o suficiente, conseguem mudar. Esses são os 4 momentos em que as pessoas mudam. Você não pode se concentrar no futuro. O que você precisa focar é no momento presente. O que você pode controlar hoje, os hábitos que você adota hoje, a quantidade de ética de trabalho e a boa atitude que você demonstra hoje. Essas são as coisas que importam. Os estoicos costumavam falar sobre essas coisas porque é muito fácil ficar remoendo o passado ou criar cenários imaginários do futuro, muitas vezes negativos, que levam a um momento presente de estresse e a um estado de sofrimento. Então, se você quer ter uma vida cheia de equanimidade significa calma da alma, e uma vida cheia de paz, você precisa estar aqui agora, focando no que pode controlar. O medo nunca vai embora. Você apenas aprende a conviver com ele. Aqui está algo que posso te dizer de graça. Vai ser muito mais difícil do que você imagina. Vai levar muito mais tempo do que você pensa. E você vai sofrer muito mais do que espera, mas não haverá nada que valha mais a pena. O que você precisa decidir por si mesmo é: você quer ser a pessoa que deseja ser?
Se eu tirar o sofrimento do sucesso, você perde o caráter. É por isso que você sofre. É porque a jornada que você precisa percorrer é a vida que vai te ensinar, mas ela vai te dar profundidade e caráter. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: você quer ser quem você é? Você quer ser quem está se tornando? Você só é tão bom quanto sua última jogada. Você só é tão bom quanto sua última vitória. Muitas pessoas que vivem de vitórias ou fracassos do passado acabam perdendo na vida porque ficam remoendo o passado. O passado não vai determinar o futuro. Você precisa entender que todo dia, quando acorda, você tem a capacidade de zerar o relógio e tem a capacidade de redefinir a direção da sua vida. Se ontem você fazia algo que não te levava ao sucesso, isso não te define. Você pode mudar, se adaptar e reestruturar seu futuro mudando hábitos. A verdadeira felicidade não está no que você recebe. A felicidade está no que você se torna. Algumas pessoas nunca vão gostar de você porque acreditam que o seu espírito irrita os demônios delas. Quer ser forte? Aprenda a ficar sozinho. Use essa dor como combustível, como energia. Cair, fracassar faz parte da vida. É a vida. Levantar todos os dias, não importa o que aconteça, isso é viver. Tudo bem se seu caminho for diferente do que imaginou. Confie em todos os atrasos, desvios e obstáculos. Mesmo que você não consiga ver para onde está indo, apenas confie que muitos caminhos podem te levar aonde você quer chegar. Talvez esteja levando mais tempo para você porque você não está pegando atalhos nem manipulando pessoas para chegar lá. Talvez esteja levando mais tempo porque você está fazendo do jeito certo. Seja o que for, apenas continue. Você não precisa saber exatamente o que quer ser quando crescer. Você só precisa tentar coisas diferentes, mesmo que 99% delas deem errado. Você não precisa acertar de primeira. Você não precisa descobrir tudo com antecedência. Você pode errar. Você pode escolher a carreira errada. Você pode escolher o emprego errado. Você pode escolher o cônjuge errado. Você pode escolher qualquer coisa errada. Mas se você acertar uma vez, está feito. Mas se você não tentar, e se você não sair por aí e experimentar todas essas coisas diferentes, você nunca vai chegar àquela vez em que dá certo. O que você está disposto a fazer de diferente? O quanto você está disposto? E muitas pessoas vão falar sobre isso, mas só o tempo vai mostrar se essas palavras vão ser seguidas de ação. Isso demonstra o nível de disposição que é necessário para concretizar qualquer coisa significativa neste mundo. Entenda que você vai levar golpes. Você não vai passar por isso sem dificuldades, sem nunca ser atingido, sem nunca perder dinheiro. Isso vai acontecer, e isso não te faz menor. Isso vai te ajudar a entender e se fortalecer para fazer o que precisa para ter sucesso. Tudo o que eu te peço e te digo é para entender que realmente fica mais escuro antes do amanhecer e você precisa continuar insistindo, porque de verdade você não tem outra escolha. Eu vou fazer o bem. Não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer comigo, farei o bem. Não importa o que aconteça comigo. É uma rejeição absoluta da ideia de ser uma vítima. É como se, não importa quanto sofrimento venha até mim, não importa quanto sofrimento imerecido eu enfrente, apesar da minha inocência, eu não vou perder a fé e vou fazer o bem. O medo de não alcançar seu objetivo, o que chamamos de crenças autolimitantes, te impede mais do que qualquer outra coisa. E suas crenças autolimitantes não são baseadas na realidade. É por isso que você tem que pensar constantemente: se eu não tivesse limitações, que objetivos eu definiria para mim mesmo? É a paixão suprema, uma paixão pelo sucesso incrível em todas as áreas da minha vida. Essa é a paixão. Mas não menospreze algum trabalho humilde que você tenha que fazer para finalmente chegar onde quer. Nenhum trabalho é inferior, todo trabalho é nobre. Trocar a vida por dinheiro contribuindo para a sociedade. Ninguém muda até mudar sua energia. E quando você muda sua energia, você muda sua vida. Não espere que nada na sua vida mude se o seu ambiente está controlando seus sentimentos e pensamentos. Se seu ambiente controla como você se sente e pensa, na verdade aquela pessoa está controlando seus sentimentos e pensamentos. Isso mostra que você é vítima do ambiente. Bem, inverta isso e verá que seus sentimentos e pensamentos criam seu ambiente, permitindo perceber os efeitos que causa. Você vai acreditar mais que é o criador da sua vida e menos que é a vítima da sua vida. E eu digo, quanto mais você pratica, melhor você fica nisso.
Tudo o que você quer estará no seu caminho até o topo. Não quando você chegar lá. O caráter, a disciplina, a consistência, o respeito próprio. Nada disso acontece ao atingir o objetivo. Tudo vem da jornada. Objetivos dão direção, mas o compromisso com o processo traz felicidade e realização. Então comprometa-se com a visão e para onde quer que ela te leve, apenas certifique-se de aproveitar a jornada. Você pode literalmente sentir quando é hora de entrar no próximo capítulo da sua vida. E a questão é que a sua nova vida vai te custar a sua vida antiga. Tudo o que você vai perder é aquilo que você construiu para uma pessoa. Você não é mais essa pessoa, deixa isso pra lá. É para ser difícil. Tudo que vale a pena buscar vem com um pouco de dor. O segredo é não se importar com o fato de doer. Denzel. Sim. Quando todos nós deixarmos esta terra, e isso vai acontecer com todos nós. Pelo que você quer ser lembrado? Você nunca vê um caminhão de mudanças atrás de um carro funerário? Sabe, você não pode levar nada com você. Seja dinheiro, talento, paciência, amor, qualquer que seja o seu dom, você não pode levar com você. Então, o que você vai fazer com isso enquanto está aqui? Então, se você vai fracassar, fracasse em grande estilo. Eu penso assim, eu gosto dessa filosofia, eu também, sabe? Eu não sou uma pessoa com mentalidade de ter um plano B. As pessoas dizem, é melhor ter outra carreira para garantir. Penso assim, não quero ter nada como plano B. Se eu cair, quero cair para frente. Força, liderança, poder, autoridade, orientação, paciência são presentes de Deus para nós, homens. A gente tem que valorizar isso. Vou repetir. Não confunda movimento com progresso, porque você pode correr parado e não realizar nada. Então você está avançando e quem leva junto? E como melhora as coisas com o talento que Deus lhe deu em qualquer área? Quem pode, faz. Aqueles que não podem falam sobre aqueles que podem. Agora, você pode ou não pode? Ou você só quer ficar de fora falando dos outros? Ou você consegue dar um passo à frente? Quem você ajudou a levantar? Quem você tornou melhor? Quem você ajudou? Não é sobre quanto você tem, mas o que você tem. Algumas pessoas têm amor, algumas têm paciência, algumas têm dinheiro, algumas têm fama. Seja qual for o seu talento, todos nós temos algo. Ajude o seu próximo. É assim que eu vejo as coisas. No final das contas, nenhum de nós é perfeito. Sabe, nenhum de nós é um anjo, mas você faz o melhor que pode com o que tem. Eu sou humano. Sou igual a você. Sabe, o que eu tenho não vai me manter neste mundo por mais um dia. Eu nunca enxerguei as coisas como problemas. Eu vejo como oportunidades. Talvez isso seja algo que eu possa dizer. Sabe, alguém, mas ela fez isso. E eu não sei, bem, que oportunidade você tem. Bem, o mundo sabe porque disseram isso e a CNN disse aquilo. Bem, que oportunidade você tem de fazer a diferença. Porque você nunca sabe quem está assistindo. Então você é o que você é neste mundo. Isso só pode ser uma de duas coisas. Ou você é alguém ou você não é ninguém. Sua própria infância, eu li algo que você disse sobre algumas das crianças com quem você cresceu, que hoje estão na prisão e outras que já morreram. Por que não você? Eu tive muita sorte. E eu tinha mais a perder em casa do que na rua. Você foi ensinado a vida inteira que você não fez nada. Foi isso que me ensinaram. Então, basicamente, me ensinaram que eu não fiz nada. Mas enquanto estamos falando sobre essa questão da autoestima, eu volto a esse ponto com você. E isso você, portanto, como uma das poucas atrizes afro-americanas realmente bem-sucedidas, sente que deve ser um modelo a ser seguido? Sim. Então existe uma pressão aí. É interessante, sabe? Mas você sabe, quando você reza pela chuva, tem que lidar com a lama também, certo? Você encontra um jeito, sabe? Você começa cada manhã com seu balde de autoestima e sai pela porta e todo mundo está lá com conchas prontas para, sabe, tirar um pouco. Então você tem que encher esse balde de novo todo dia. Seja qual for a sua prática, meditação, oração, esperança, sonho, mas você tem que encher esse balde.
Você tem que entender que ele está sendo esvaziado todo dia e encontrar uma maneira de se renovar, se concentrar de novo, lembrar e dizer obrigado. Eu não me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo com isso, especialmente agora. Quando eu era mais jovem, eu não cresci como a sua geração está crescendo, onde milhões assistem você o tempo todo e você sempre quer ser seguido. Antigamente era preciso ser bom no que fazia. Agora não é mais necessário. Você só precisa ser excêntrico, só precisa fazer alguma coisa estúpida, só precisa fazer as pessoas te seguirem. Sabe, ser seguido exige que você tenha algo quando eles chegarem. No meu tempo era preciso ter algo antes deles chegarem. Sou um protagonista. Veja, não sigo pessoas, sigo o Senhor. O verdadeiro desejo no coração por qualquer coisa boa é a prova de Deus para você, enviada antecipadamente para indicar que já é seu. Você já tem isso. Tome posse disso. Entenda isso também. Você tem esses sonhos. Sonhos sem objetivos continuam sendo sonhos, apenas sonhos, e no final acabam alimentando a decepção. Fracasso em grande estilo. Isso mesmo. Fracasso em grande estilo. E pode ser muito assustador. É um novo mundo lá fora. É um mundo cruel lá fora e você só vive uma vez. Então faça aquilo pelo que você é apaixonado, pelo que você realmente tem paixão. Arrisque-se. Não tenha medo de pensar fora da caixa. Não tenha medo de fracassar em grande estilo, de sonhar grande. Mas lembre-se, sonhos sem metas são apenas sonhos. E eles acabam alimentando a decepção. Então tenha sonhos, mas tenha metas. Metas de vida, metas anuais, metas mensais, metas diárias. E entenda que para alcançar essas metas você precisa ter disciplina e consistência. Você tem talento? Você tem uma chance. E eu não quero ouvir sobre a sua realidade. E o que sua mãe não te deu e o homem branco não te dá uma oportunidade. Você tem uma chance. Aproveite essa chance enquanto está vivo. Você não sabe o que é a morte. Você não faz ideia do que é a morte. Tome uma decisão. Um homem deve cuidar da família porque você é meu filho. Agora, não fique passando a vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. O mais importante é garantir que eles estejam te tratando bem. Você entende o que estou dizendo? Graças a Deus, quanto mais melhoro, mais sinto que o mundo ainda não viu meu melhor trabalho. A Deus seja a glória. É assim que estou espiritualmente, mentalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu não olho para trás. Estou seguindo em frente. O homem dá o prêmio, Deus dá a recompensa. Você ouviu o que eu disse? O homem dá o prêmio, Deus dá a recompensa. Estou interessado na recompensa. É nessa fase da minha vida que estou. Então, uma das lições mais importantes da vida que você deve saber é lembrar de ter uma atitude de gratidão, de humildade. Entenda de onde vem o dom. Não é meu. Foi-me dado pela graça de Deus. Use o que eu tenho. Use o que você tem. Ajude os outros. Sabe, no seu último dia você não pode levar isso com você, mas você pode deixar aqui. Na primeira parte da sua vida você aprende. Na segunda parte da sua vida você ganha. Na terceira parte da sua vida você retribui. Quantos fantasmas estarão ao redor da sua cama na sua hora final? Sou grato que Deus Todo-Poderoso me colocou aqui por um propósito que na verdade não tem nada a ver com a atuação. Eu tenho um dom dado por Deus para atuar. Mas não foi por isso que eu fui colocado neste planeta. O que faz você, eles e ele reagirem é o que está dentro de mim. A coisa mais egoísta que você pode fazer neste mundo
é ajudar outra pessoa. Por que é egoísta? Porque a satisfação, o bem que isso te faz, a sensação boa que eu tenho ao ajudar os outros, nada é melhor do que isso. Nada é melhor do que isso. Não são as joias, não é a casa grande que eu tenho, nem os carros, mas sim a alegria. É aí que está a alegria, em ajudar os outros. É aí que está o sucesso, em ajudar os outros. Cara, não é o quanto você tem. É o que você faz com o que você tem. Quanto mais opiniões existem sobre você, sobre mim, quanto menos eu olho para elas, porque simplesmente não posso viver minha vida baseado no que os outros pensam de mim. Então eu não posso me preocupar demais com o que os outros pensam, sabe? Isso simplesmente não é saudável. Eu não acho que conseguiria continuar fazendo o que faço se estivesse constantemente preocupado com o que alguém pensa sobre isso. Mas é o seguinte, eu não desisti. Eu não recuei. Eu saí dali para me preparar para a próxima audição, e a próxima, e a próxima. Eu orei. Eu orei, e eu orei. Mas eu continuei falhando e falhando e falhando. Mas não importava, porque sabe de uma coisa? Tem um velho ditado: se você fica tempo suficiente na barbearia, mais cedo ou mais tarde vai acabar cortando o cabelo. Então você vai ter uma chance. E eu tive uma chance. À medida que fico mais forte fisicamente, mentalmente e espiritualmente, à medida que fico mais forte, fico mais disposto e capaz de compartilhar o que está em mim com outras pessoas como você. Tirar um tempo, largar os aparelhos, se ajoelhar e orar, garantir que você trate as pessoas com gentileza. Quando você diz que vai fazer alguma coisa, você faz. Sua palavra é seu compromisso, filho. É tudo que você tem. Você pode se viciar na paz e também pode se viciar no caos. Então, o desejo por algo mais chocante, mais impressionante cresce porque você está desenvolvendo o hábito de precisar dessa dose, por assim dizer. O que você diria a esses homens ao redor do mundo que estão assistindo a isso, já que você é o herói deles? E sonhos sem objetivos? Sonhos sem objetivos são apenas sonhos. Vamos lá, apenas sonhe. Vamos lá. E no final das contas, eles alimentam a decepção. Objetivos no caminho para a realização. Você deve aplicar disciplina, mas mais importante ainda, consistência. Porque sem compromisso você nunca vai começar. Mas sem consistência você nunca vai terminar. Mais importante, não faça isso para ser visto. Sabe, ore sobre isso. Seja lá com o que você tenha se comprometido, lute por isso. O medo é apenas fé corrompida. O medo não é nada além de fé contaminada. E não consigo pensar em uma mensagem melhor ao nos despedirmos de você hoje. Não apenas correr riscos, mas estar aberto à vida, aceitar novos pontos de vista. Embora possa ser assustador, também será gratificante. Porque os riscos que você corre, as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, a fé que você tem, é isso que vai te definir. Você precisa levantar esses pesos da fé. Faça seus exercícios de bíceps e agachamentos diariamente. Você pode se machucar. Talvez você queira largá-los ou desistir. E daí? Nós vamos desistir? Se você está procurando uma desculpa, você vai encontrar uma. A posição que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a fama que eu tenho, a alegria ou dor ou qualquer coisa que eu tenha dado às pessoas através dos filmes que eu fiz, não me tornam melhor. Então, seja lá o que você estiver fazendo, em qualquer área que você esteja, olha a oportunidade que você tem. Se você tivesse que fazer tudo de novo, você faria as mesmas escolhas? Manda aí o que você tem.
Não dá para fugir de quem somos. É o nosso destino que nos escolhe. Olhe para toda a culpa que tanto te sobrecarrega. Pelo que você se culpa? Eu fugi. Machucei todas aquelas pessoas. Aceite a realidade de que essas coisas aconteceram. Mas não deixe que elas obscureçam e envenenem sua energia. Para ser uma influência positiva no mundo, precisa se perdoar. As formas estão sempre mudando. A mudança é o nosso estado normal, como acontece com a gente. Mesmo sem mudanças externas, estamos sempre mudando internamente. Ignoro há muito tempo algumas coisas sobre mim e tenho medo delas. Isso faz parte de mim. Enquanto eu souber qual é a forma da minha alma, vou ficar bem. Você parece mais quieta do que o normal hoje à noite. Todo ano, quando venho aqui, me pergunto se deveria ser a última vez. Se devo deixar o passado e tentar viver normalmente. Santayana diz que aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Ele disse que um fanático é quem se esforça mais, mas perde o objetivo de vista. Sonny, meu pai, dizia que quando eu crescesse, eu entenderia. Bem, finalmente entendi. Eu aprendi algo com esses dois homens. Aprendi a dar e receber amor incondicionalmente. Você só precisa aceitar as pessoas como elas são. E eu aprendi o maior presente de todos. A coisa mais triste da vida é o talento desperdiçado. Suas escolhas moldarão sua vida para sempre. E eu sei que você acha que precisa ser perfeito para manter as pessoas que você ama na sua vida. Mas isso não é verdade, família. Todos nós fugimos dos erros. Todos nós julgamos as pessoas por suas falhas. Nós apenas amamos as pessoas pelo que elas são. Mas cabe a você confiar nas pessoas e mostrar quem você realmente é. A verdade é que, apesar de todas as minhas lutas para deixar minha marca na vida, de tudo o que conquistei, em poucas gerações, meu nome será esquecido. Nem mesmo os maiores entre nós podem competir com o tempo e a morte. Então, por que você continua? Por que alguém continua? Porque eu simplesmente não destruo você e todo o resto agora mesmo. Se você fizer isso, não vai ver o fim disso. O final do quê? O processo evolutivo. Meu propósito, por assim dizer, era ver para onde tudo isso está indo. E você vai viver para sempre. Vai poder ver tudo isso. Esse é o meu propósito. Simplesmente ser uma testemunha. Nós criamos nosso próprio propósito na vida. Agora vá criar o seu. É difícil entender a soma da vida de uma pessoa. Alguns diriam que isso se mede por quem fica para trás. Alguns acreditam que isso pode ser medido pela fé. Alguns dizem que isso se mede pelo amor. Alguns dizem que a vida não tem significado. Eu acredito que você se mede pelas pessoas que se medem por você. Um rei pode mover um homem. Um pai pode reivindicar o filho. Esse homem também pode se mover. E só então esse homem realmente começa o seu próprio jogo. Lembre-se, não importa como ou por quem seja manipulado, sua alma é responsabilidade sua. Mesmo que aqueles que presumam manipulá-lo sejam reis e homens de poder. Quando você estiver diante de Deus, você não pode dizer: mas me disseram para fazer assim. Ou que a virtude não era conveniente naquele momento. Isso não será suficiente. Lembre-se disso. Talvez eu esteja na profissão errada. Talvez eu devesse tentar algo mais fácil. Você faz o que você é, Jessie. Você quer dizer que você é o que você faz? Não, quero dizer que você faz o que você é. Você nasce com um dom. Se não for isso, você acaba ficando bom em alguma coisa no caminho. Não trate com descaso aquilo em que você é bom. Você não trai isso.
E se você trair o seu dom? Então você trai a si mesmo. Isso é algo triste. Essa aqui é bonita. Não de acordo com o livro. Seguindo esta lista de verificação, está perfeito. Gosto dele quando foge um pouco do padrão. Temo wabi-sabi. Não se vence uma discussão inventando palavras. O wabi-sabi é uma tradição oriental, pai. É celebrar a beleza no que é imperfeito. Como a rachadura no sino da liberdade ou a pinta no rosto da Sandy Crawford. O sino da liberdade é ótimo, mas se competisse com sinos sem rachaduras, perderia. Mas às vezes são as pequenas imperfeições que fazem você amar ainda mais alguma coisa. E daí se essa rosa é um pouco curta demais, um pouco larga demais, ela tem mais personalidade do que as outras. A vida é uma tempestade, meu jovem amigo. Você vai se aquecer ao sol em um momento e no seguinte ser despedaçado nas rochas. O que faz de você um homem é o que você faz quando essa tempestade chega. Você deve olhar para essa tempestade e gritar como fez quando errou. Dê o seu máximo. Pois eu farei o meu. Então as religiões vão conhecê-lo como nós o conhecemos. Levante-se, jovem guerreiro. Você precisa se levantar. Sua jornada ainda não acabou. Eu não posso lutar contra ele. Ele ficou com minhas armas. Estou sem nada. Quando iniciou sua jornada, estava determinada. Nada podia te parar. E agora que você está tão perto, está disposta a desistir tão facilmente? Era mais fácil no começo. Começos costumam ser mais fáceis, mas pense no que conquistou durante sua jornada. O que você aprendeu com suas batalhas contra um urso, uma cobra, um macaco. Qual é o sentido de lutar para subir a montanha se outra pessoa vai chegar lá pelo caminho mais fácil? Sempre vai haver alguém que faz as coisas do jeito mais fácil. Mas isso não deve te impedir de fazer as coisas do jeito certo. Essa é a sua jornada, jovem guerreira. Só você decide quando ela termina. Ninguém que ousa levantar a mão contra um companheiro jamais morre de forma digna. Lembre-se disso. Bem, isso significa que nossos destinos estão selados. Parece que somos depravados e inúteis. Não é verdade. Nós dois somos humanos, não peixes. Não importa quem você seja, você realmente não sabe que tipo de homem se tornou até chegar ao fim. A pessoa percebe sua verdadeira natureza no momento da morte. Ninguém respondeu quando bati na porta. A porta do destino está sempre aberta se você for corajoso o suficiente para atravessá-la. É mais forte do que seu pai. Ele não conhecia meu pai. Mas conheço a fúria que te move. Essa raiva impossível sufocando a dor até que a lembrança de quem você ama se torne veneno nas suas veias. E um dia você se pega desejando que a pessoa que você amou nunca tivesse existido. Assim você evitaria a dor. É por isso que você foi escolhido. Porque um homem forte, que conheceu o poder a vida toda, perde o respeito por esse poder. Mas um homem fraco conhece o valor da força. E conhece a compaixão. Prometa-me uma coisa, não importa o que aconteça amanhã. Que você continuará sendo quem você é. Não um soldado perfeito. Mas um homem bom. O mundo quebra todo mundo, Travis. Os muito bons, os muito gentis, os muito corajosos. E aqueles que ele não quebra, ele mata. Não há vergonha em ser um homem destruído. Eu que o diga. Você só precisa juntar os pedaços e começar a reconstruir. Como você encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você. Tudo. Eu te marquei para o resto da vida. Viu? Esse é o lance, Shen. Cicatrizes se curam. Você tem que deixar essas coisas do passado para lá, porque isso simplesmente não importa.
A única coisa que importa é o que você escolhe ser agora. Existem 2 tipos de sofredores neste mundo: aqueles que sofrem por falta de vida e aqueles que sofrem por excesso de vida. Sempre me encontrei na segunda categoria. O reino do verdadeiro espírito. Raramente se alcança a condição de verdadeiro artista, santo ou filósofo. Por que tão poucos? Porque a história do mundo e a evolução não são histórias de progresso. Em vez disso, essa adição interminável e fútil de zeros. Então, quais são essas barreiras que impedem as pessoas de chegarem perto do seu verdadeiro potencial? A resposta para isso pode ser encontrada em outra pergunta, que é a seguinte: qual é a característica humana mais universal? Medo ou preguiça? Vou te contar um segredo. Algo que não te ensinam no seu templo. Os deuses nos invejam. Eles nos invejam por sermos mortais. Porque qualquer momento pode ser o último. Tudo é mais bonito. Porque nós estamos condenados. Nunca estaremos aqui novamente. Mas sabe com o que eu quero brincar? A crença de que eu importo. Sabe? Independentemente do que eu faça ou deixe de conquistar. Ou a crença de que todos nós merecemos ser amados. Se fomos machucados, ou talvez tenhamos machucado outra pessoa. Ou que tal a crença na esperança? É com isso que eu quero mexer. Acreditar que as coisas podem melhorar, que eu posso melhorar, que nós vamos melhorar. Cara, acreditar em si mesmo, acreditar uns nos outros? Cara, isso é fundamental para estar vivo. E olha, se vocês conseguirem fazer isso, se cada um de vocês realmente conseguir fazer isso, ninguém pode destruir isso. Terra é o elemento da substância. O povo do reino da terra é diverso e forte. Eles são persistentes e resistentes. A água é o elemento da mudança. O povo da tribo da água é capaz de se adaptar a muitas coisas. Eles têm um profundo senso de comunidade e amor que os mantém unidos em qualquer situação. O fogo é o elemento do poder. O povo da nação do fogo tem desejo, energia e determinação para conquistar o que quer. O ar é o elemento da liberdade. Os nômades do ar se desapegaram das preocupações mundanas e encontraram paz e liberdade. Por que você está me dizendo essas coisas? É importante buscar sabedoria em muitos lugares diferentes. Se pegarmos de apenas um lugar, ela se torna rígida e obsoleta. Compreender os outros elementos e as outras nações vai te ajudar a se tornar completo. Cansei de ter medo. Quem disse que eu não estou com medo? Mas você enfrentou um crocodilo. E eu estava com medo enquanto fazia isso. Se você não tem medo de um crocodilo te morder no rosto, não está vivo. Veja, garoto, não dá para se livrar do medo. É como a mãe natureza. Você não pode vencê-la ou fugir dela, mas você pode superar isso. Você pode descobrir do que é feito. Quando você perde seu dinheiro, você não perde nada. Quando você perde sua saúde, você perde alguma coisa. Quando você perde seu caráter, você perde tudo. Lembre-se disso. A escuridão é uma aliada poderosa. Se souber como fazer amizade com ela, você não vai quebrar a rocha esta noite, ou amanhã, ou no dia seguinte, ou talvez nunca. Você disse. Para quebrar a pedra. Eu disse para tentar quebrar a pedra. E então o que aconteceu com você, com sua família, o mundo inteiro sabe. Agora você quer impedir que isso aconteça com mais alguém. Mas o mal é tão eterno quanto esta rocha. Mesmo que você quebre a rocha, haverá pedrinhas. Quebre as pedrinhas, haverá areia.
e o mal permanece. Você não pode mudar isso, não importa o quanto treine. Aceite o que você não pode mudar. Você não precisa carregar esse fardo. A vida foi feita para ser vivida com outras pessoas. É difícil demais fazer isso sozinho. Se isso vale de alguma coisa, nunca é tarde demais. Ou, no meu caso, cedo demais. Para ser quem você quiser ser. Não há limite de tempo. Comece quando quiser. Você pode mudar ou continuar o mesmo. Não há regras para isso. Podemos tirar o melhor ou o pior disso. Espero que você tire o melhor disso. Espero que veja coisas surpreendentes. Espero que você sinta coisas que nunca sentiu antes. Desejo que você se orgulhe da sua vida. Se você perceber que não está, espero que você tenha força. Comece tudo de novo. Do jeito que eu vejo, se algo te deixa triste quando acaba, é porque deve ter sido maravilhoso enquanto estava acontecendo. Para falar a verdade, sempre achei meio preguiçoso pensar no mundo só como um lugar triste. Porque grande parte dele é. Porque tudo acaba. Tudo morre. Olhe lá fora. Lá fora está a vida perfeita. Sem erros. Cada troca de marcha, cada curva. Perfeito. Você está vendo? Acho que sim. A maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas nem sabe que ela está lá fora, mas está. Está lá. Agora, você viu nossa árvore? Tudo o que fez aquela árvore gigante já está contido dentro desta pequena sementinha. Tudo o que ela precisa é de um pouco de tempo, um pouco de sol e chuva, e voilá. Esta pedra será uma árvore. Veja a árvore, preciso da sua colaboração, certo? Ok. Pode parecer que você não pode fazer muito agora, mas é só porque ainda não é uma árvore. Dê-se um tempo, você ainda é uma semente. Sei que enfrentamos momentos difíceis recentemente. Nós tivemos que lutar só para conseguir sobreviver. Mas não é motivo para sentir vergonha. Existe uma honra simples na pobreza. Não há honra para mim sem... O Avatar. Zuko. Mesmo que você capturasse o Avatar, não tenho tanta certeza de que isso resolveria nossos problemas. Agora não. E não há esperança alguma, não, Zuko. Nunca se entregue ao desespero. Se você se permitir seguir por esse caminho, estará se rendendo aos seus instintos mais baixos. Nos tempos mais sombrios, a esperança é algo que você dá a si mesmo. Esse é o significado de força interior. Para conseguir algo de valor, você precisa fazer sacrifícios. Você sabia que a coisa mais difícil de fazer e a coisa certa a fazer geralmente são a mesma? Nada que tenha significado é fácil. Fácil não faz parte da vida adulta. Vovô, o que você faz quando não pode fazer nada, mas também não há nada que possa ser feito? Você faz o que pode. Apenas faça coisas boas e coisas boas vão acontecer com você, Matt. Como faço isso? Como transformo meus sonhos em realidade? Qual é a primeira coisa que qualquer pessoa faz antes de começar o dia? Você acorda. Você vai pagar um preço. Agora, se você paga esse preço agora, ou se você paga esse preço depois, esse preço vai ser pago. Pagar o preço agora significa fazer o que você precisa fazer neste momento para construir aquela versão de si mesmo que vai criar a vida que você deseja no futuro.
E existe uma recompensa para quem paga esse preço antecipadamente. E então existem pessoas que escolhem pagar depois. Essas são as pessoas que dizem: estou na faixa dos 20 anos. Meus 20 anos devem ser aproveitados para me divertir. Essas pessoas se divertem agora, sem preocupações, mas acabam destruindo o próprio futuro e pagando o preço depois. E quando chegarem aos 35, 40 ou 50 anos, vão estar presos em uma existência que não conseguem suportar de jeito nenhum. Mas eu tenho boas notícias. Nenhuma dificuldade dura para sempre. Só existem 3 coisas que podem acontecer. Ou você desiste, fica mais fácil, ou você melhora. Tudo sempre termina, independentemente do que ocorra. Você só perde quando desiste antes de ir até o fim. E eu acho isso incrivelmente encorajador. Então, não importa o quão difícil seja o que você está fazendo, mas não importa o quão difícil seja, ou você desiste, ou fica mais fácil porque algo muda externamente, ou você fica mais forte, algo muda internamente. Mas aconteça o que acontecer, isso vai acabar. Pense como se estivesse minerando ouro. Você cava e tem uma pilha de ouro. Você não sabe o quão longe está, mas está debaixo da terra e você está cavando em direção a ela. Essa dificuldade de balançar a picareta pode acabar de 2 formas. Uma, você sai da mina e desiste. A segunda é que, de repente, você encontra uma parte mais macia e pensa: meu Deus, agora estou cavando muito mais rápido. Isso é ótimo. E então, você chega ao ouro. Ou você começa a balançar a picareta com mais força, fica mais musculoso e eficiente e segue cavando, mesmo ao passar de terra para pedra. Você continua cavando mesmo que em um ritmo mais lento, mas eventualmente você rompe e chega lá. Mas em todos esses 3 cenários, a dificuldade não dura para sempre. Para vocês que estão passando por momentos difíceis agora, enfrentando adversidades e alguma incerteza na vida, só quero lembrar que vocês tiveram grandes objetivos, vocês tiveram grandes sonhos, vocês tiveram grandes ambições. E quando Deus ou o universo, seja lá quem for o seu poder superior, está prestes a preparar você para alcançar e receber esses grandes objetivos, sonhos e ambições que você buscou, ele precisa primeiro testar você. Ele precisa primeiro expor você à adversidade, pois é contra ela que você desenvolve seus músculos mentais, emocionais e de gratidão, certo? Vamos à academia, treinamos e desenvolvemos a musculatura do corpo. Não se esqueça de que precisamos desenvolver nossos músculos mentais, emocionais e de gratidão, para que quando recebermos as bênçãos, quando recebermos as coisas boas que estão por vir, possamos apreciá-las melhor. Então, a adversidade que você está enfrentando agora tem um motivo por trás. Continue perseverando e você vai receber os benefícios, mas nunca será no seu tempo. Sabe o que é pior para o seu coração e sua mente? Quando você falha, quando é rejeitado, quando cai, é reclamar sobre isso. Porque agora o que você fez foi dar vida à reclamação. E é engraçado, quando você dá vida à reclamação... O que acontece? Ela atrai outras pessoas que reclamam. Encontre significado na luta, então a luta se tornará significativa. Encontre significado no desafio e você começará a ser grato pelos desafios que surgem na sua vida. E qual é o significado? O significado é transformar você na melhor versão de si mesmo. O significado é para que você cresça e evolua. Busque esse sentido em tudo que vive. Nem sempre você vai entender por que passa por certas situações. Encontrar significado não é entender tudo. Ao tentar entender tudo o que nos acontece, geramos mais resistência e frustração. Abrace isso e encontre um significado nisso. Então vou aceitar isso como é, mas estou aberto a aprender, estou aberto ao crescimento. Estou aberto às mudanças que podem vir disso. E eu vou atribuir um significado a essa situação como uma oportunidade para eu me desenvolver. As pessoas querem que a vida delas seja livre de luta e conflito. Elas querem um caminho tranquilo à sua frente. Quando você enfrenta adversidades ou as coisas não estão indo muito bem, você precisa reavaliar quem você é. Você precisa reavaliar suas opiniões. Você tem que dizer: talvez eu não esteja fazendo isso da maneira certa. Talvez meus padrões de resposta do passado não estejam funcionando. Talvez haja algo de errado comigo. Como posso aprender com este momento?
Como posso superar esse obstáculo em particular? Se você nunca fracassar, se nunca tiver conflitos, nunca vai se desenvolver na vida. Então, o conflito é algo que você deve receber como um teste, um desafio e uma forma de se fortalecer, porque a vida é dura, a vida é difícil. E se você não for forte neste mundo, vai ter uma vida de sofrimento. A zona de conforto está te matando, e é doloroso ver. Não é nem uma grande batalha dramática que você está perdendo, mas uma morte lenta, silenciosa e despercebida do seu potencial. E de certa forma, isso é ainda mais triste. É como ver alguém apagar uma vela pela última vez. Sem explosão, apenas escuridão. Cada vez que você aperta o botão soneca, cada vez que quebra uma promessa para si mesmo, cada vez que escolhe o conforto em vez da disciplina, mais uma parte de você desaparece. Até que um dia, não sobra mais nada. Sem fogo, sem motivação, só o gosto amargo do arrependimento e da amargura. Mas é o seguinte, você ainda não está morto, a chama ainda não se apagou, ainda há luta em você. E adivinha só, nada melhor que uma história de superação. Comece agora, dê pequenos passos diários. Quando ganhar impulso, tudo ficará mais fácil e até divertido. Só me prometa que você não vai deixar a chama se apagar. Essa é a ideia de que a maioria das pessoas segue por um caminho que na verdade não é delas. Elas recebem esse caminho padrão, essa definição padrão de sucesso, essas configurações padrão de significado, aceitam isso como se fosse delas e seguem cegamente por esse caminho. E elas acordam daqui a 50 anos e talvez se perguntem o que diabos fizeram com a única vida que tiveram a chance de viver. E você é o herói na sua jornada do herói. Isso não é uma afirmação grandiosa, isso é verdade. Você só tem uma chance em tudo isso. Envolva-se no que é importante para você. Eu gosto quando a água está quente no chuveiro, mas eu desenvolvi o músculo que me permite virar assim para deixá-la fria, para fortalecer esse músculo de fazer o que é difícil. Eu nunca quero sair para correr. Eu gosto de como me sinto depois, e eu tenho que me forçar a fazer isso. Eu tenho que me pressionar a fazer isso. E eu desenvolvi o músculo que não só me força a fazer isso, mas também me força, enquanto estou fazendo, a ir mais longe ou a ir mais rápido. E é esse mesmo músculo que eu uso quando percebo minha atenção se dispersando. Você constrói esse músculo, essa disciplina dentro de você, da qual pode recorrer. Os estoicos chamariam isso de domínio de si mesmo. Sêneca diz que ninguém está apto a governar se não for, antes de tudo, mestre de si mesmo. O maior império é o domínio sobre nós mesmos. Confiança não é algo que você pode fingir. Arrogância é fingida. São pessoas fingindo ser alguém que não são ou melhores do que realmente são, porque sabem que não fizeram a prática necessária. Pessoas confiantes não dizem que estão prontas, elas parecem prontas. Você percebe isso porque fizeram a prática necessária e realmente estão preparadas. A vida é como um campo de batalha, cheia de desafios. E se eu fizer o trabalho, se eu fizer o esforço antes de enfrentar esses desafios, vou estar confiante. E eu vou estar pronto para esses desafios. Agora, eu não vou sair por aí procurando coisas difíceis para fazer. Eu vou tentar fazer o que eu quero e alcançar meus objetivos, mas não precisa ser mais difícil só para parecer que eu fiz mais. Quero estar pronto se eles aparecerem. E eu me preparo e ganho essa confiança fazendo o trabalho duro quando ninguém mais está disposto a fazer, fazendo o trabalho duro depois do expediente. Levantando todos os dias, sabendo que, se eu seguir a rotina, fazer as repetições e os ensaios, posso estar pronto e confiante quando os desafios aparecerem. Ao fazer isso agora e ganhar confiança, esse sucesso continuará crescendo. Saia todos os dias confiante, sabendo que está pronto para qualquer desafio, pois treinou e está preparado. Deixe a vida trazer o que quiser, você sabe que vai vencer. Nós não conseguimos pensar a arma mais poderosa do mundo. Nós andamos por aí com ela. Eu também. É o nosso cérebro. Você tem que ser capaz de entrar em um lugar muito escuro na sua mente e descobrir quem você é. Volte para o que você quer fazer. Qual é o seu propósito? Nós não conseguimos descobrir nosso propósito, ou por que estamos aqui, ou por que nascemos, ou seja lá o que for, porque está tão barulhento em nossa mente. Nós não temos nenhum momento de silêncio a sós para sentar e pensar o que eu realmente quero. Há tantos diálogos na cabeça que não conseguimos pensar. O mais importante é que você fique sozinho em um lugar escuro da sua mente para refletir sobre o que é importante para você.
Nesse manual está escrito: tirando a morte, todo fracasso é psicológico. Tirando a morte, todo fracasso é psicológico. Pensa nisso. Apenas pense nisso. Esse fracasso, essa decepção, essa catástrofe. Se você não está morto, então é só psicológico. Está na sua cabeça. Agora, isso não significa que você não vai perder algumas batalhas, porque vai. Todos nós vamos. O maior troféu que conquistei na vida fui eu mesmo. Foi realmente descobrir quem eu sou. Não se trata de dinheiro, não se trata de fama, não se trata de ser aceito pelos seus colegas e por todo mundo. É sobre descobrir quem eu sou e ficar feliz com quem diabos eu sou. Mesmo sabendo que serei julgado por tudo isso, ninguém te entende, afinal, como poderiam. Você passa a vida tentando ser diferente, trabalha mais que a maioria e se importa mais que qualquer um. O que te faz achar que eles vão entender? O que você procura é raro. O mesmo vale para mim, e pode parecer uma má notícia que essa compreensão que você procura não seja fácil de encontrar, mas é exatamente por isso que você a deseja. Você sabe que pode ter uma vida comum fácil de conseguir, mas insatisfatória. Então reconheça que mais valor exige mais responsabilidade, e essa responsabilidade é realmente algo para se valorizar. Se você não mudar o que está fazendo e como está fazendo, nada mais vai mudar. A noite é mais escura justamente antes do amanhecer. Não, é preciso chegar ao fundo do poço. É assim que funciona. Então você está no fundo do poço. Ótimo. Só existe um caminho. Uma direção. Se você está no fundo, só há um caminho. Mas você tem que olhar para cima. Sabe de uma coisa? Nada supera uma história de redenção. No fundo do poço. O fundo do poço não é o pior momento da vida, mas sim quando você muda. Se não houver luta, então não é nada. Então não existe jornada. Mesmo que você esteja no fundo do poço, só dá para subir. Se não quiser acordar, então o que você tem a perder? Exatamente. A luta de voltar é linda. E eu prometo a você, a alvorada está chegando. Há uma montanha cujo... O pico é tão alto que fica escondido atrás das nuvens. Quero que você o observe. Comprometa-se a parar com aquilo que está te destruindo e comece aquilo que vai te fortalecer. Você sabe que não é tudo o que poderia ser. Entenda que essa montanha não é algo alheio a você. É você. Você é a montanha. E hoje, você para de se encolher diante do seu próprio potencial. Às vezes é preciso chegar ao fundo do poço. Às vezes, você tem que pensar: nada está funcionando na minha vida. Eu estou infeliz, estou deprimido, minha carreira não está indo pelo caminho certo. Ok, talvez eu seja a origem disso. Ao chegar ao fundo do poço, você aceita qualquer coisa. A dor de olhar para si mesmo talvez não seja tão ruim quanto o buraco em que você se meteu. As pessoas falam sobre chegar ao fundo do poço. Quando você consegue se olhar objetivamente e pensa: caramba, o que eu tenho feito? Tipo, esse é um estado mental em que você está muito vulnerável e tem um grande potencial para dizer: ok, não dá mais, eu preciso mudar alguma coisa. Mas uma coisa que sempre permaneceu constante era que toda vez que eu estava mal, toda vez que eu chegava no fundo do poço, de alguma forma eu conseguia deixar tudo de lado e dizer: certo, eu vou trabalhar duro e vou me reerguer. Quando elas chegam ao fundo do poço, mas quando todas as desculpas desaparecem e as pessoas conseguem realmente encarar o fato de que tudo isso é por minha causa. E isso dói, mas também é incrivelmente fortalecedor. Porque se esses problemas são por minha causa, então eu sou capaz de resolver esses problemas.
Estar no fundo do poço nunca é uma coisa ruim. Na verdade, é algo bom, porque permite olhar para dentro de si e descobrir quem você é e o que realmente quer. Porque no fundo do poço, você não faz nada além de olhar para dentro de si. E a única saída dali é para cima. E é isso, não tem erro. Acho que todos precisam chegar ao fundo do poço em algum momento para decidir quem são, o que querem e o que fazem na vida. É como eu não tenho nada a perder. Se todo mundo que está no fundo e sente que não tem nada a seu favor, reestruturar isso como eu não tenho nada a meu favor, o que também significa que não tenho nada a perder ao agir, isso te torna uma pessoa muito mais perigosa. Seja lá o que for que te levou ao fundo do poço, seja lá o que for que te trouxe para esse lugar onde tudo está perdido, existe uma saída. Mas quando você está lá, é difícil enxergar o topo da escada. Se você está no fundo do poço, precisa se comprometer a fazer uma coisa. E essa coisa é começar algo que vai te fortalecer e parar com algo que está te destruindo. Dizem que a maior conquista de alguém vem logo após sua pior derrota. Quando chegaram ao fundo do poço, no pior ponto possível, eles não tinham mais nada. Todos desistiram deles. Eles perderam todos os seus bens materiais. Eles estão totalmente falidos e no chão. É justamente quando tudo parece perdido que tudo pode ser conquistado. Não existe mais ego ali, existe. Eles deixam de lado, sabe, aquele e se eu fracassar, e se não der certo, e se eu não gostar, e se essa pessoa me rejeitar. A animosidade e as pressões sociais são deixadas de lado por quem já perdeu tudo. Só resta a força de vontade e o orgulho. Quero continuar no fundo do poço ou sair desse buraco. Você está sendo testado, e sem um teste não existe testemunho. A vida te testa, às vezes a vida te destrói. Só depende de você suportar mais, a vida continuará batendo. Se você não desistir, a vida acabará sendo misericordiosa. Mesmo que assumir total responsabilidade doa e seja doloroso, também é libertador, porque agora você tem controle sobre o seu destino e sobre o seu futuro. E isso é algo glorioso. Eu nunca quis sentir isso de novo. Eu nunca quis sentir isso de novo, mas o que isso fez foi me mostrar o que é possível, e foi isso que abriu um novo caminho para mim. Foi aí que percebi, cara, que vivi abaixo do meu potencial a vida toda. Talvez você tenha reprovado na sua prova. Talvez você tenha sido expulso da universidade. Talvez você tenha sido demitido. Talvez alguém tenha te deixado. Talvez algo assim tenha acontecido com você. Essas são todas pequenas coisas entre a vida e a morte. Porque você veio ao mundo sem nada, não é? Quando você morre, não existe serviço de mudança para levar suas coisas. Você morre sem nada. Apesar disso, a maioria das pessoas carrega uma bagagem tão pesada na cabeça como se estivessem carregando o universo inteiro sobre ela. Essa é a condição psicológica delas. Você está falando sobre seus pensamentos e emoções, certo? Quando você vai aprender a lidar com seus próprios pensamentos e emoções, não os dela nem os dele, mas os seus. Quando é que você vai aprender a lidar com meus pensamentos e minhas emoções? Então, quando você começar a olhar para o seu passado, dê uma interpretação que te fortaleça. É onde eu costumava estar, não é onde estou agora. Eu estou crescendo, reinterpretando o nosso passado. Entendendo e sabendo que podemos sair de onde estamos. Que podemos começar a construir o tipo de vida que nos fortalece, que nos traz felicidade, que nos permite estar no controle de quem somos. Sabendo que, à medida que começamos a explorar novos horizontes e novas perspectivas na vida, que ao começarmos a focar no nosso desenvolvimento, ao começarmos a nos elevar e não seguir a multidão, ativando o pensador dentro de nós e disciplinando e controlando a parte emocional de nós mesmos. Não é fácil, mas através da prática e mais prática, a prática leva ao quê? A prática leva à melhoria. Eu digo para mim mesma, eu me recuso a acreditar que se eu sou uma boa pessoa e estou me esforçando, eu me recuso a acreditar que isso não vai dar certo. Me recuso a acreditar que não vou ficar bem.
Tipo, eu sei que esse momento vai passar e eu sei que daqui a 5 anos eu vou olhar para trás e vou ver exatamente o que eu precisava aprender. Se você está no fundo do poço agora, se está lutando, se não há luz no fim do túnel, o que eu quero que você pense agora é que esse é o começo da sua história de redenção. Todas as histórias mais inspiradoras que assistimos e ouvimos e todas as pessoas mais inspiradoras que seguimos online, em algum momento estiveram em uma posição de grande adversidade e tiveram que superar isso. Quando você é atingido pela adversidade, você tem uma escolha. Você pode aceitar a derrota, se deitar e morrer, ou pode lutar. Você pode superar esses demônios. Você pode superar essa escuridão. Você pode se tornar a pessoa que inspira outras pessoas quando elas estiverem na sua situação. Então, seu próximo passo vai te aproximar da derrota ou da vitória. E isso depende inteiramente de você. E isso é uma centelha do que acaba se tornando o maior momento deles, sua hora de maior glória. Podemos viver assim, pessoal. Imagine que você pode viver quando deixa de lado o pensamento de fracasso. Você sempre pode superar o seu melhor. Você sempre pode ir além de tudo o que já fez. Você nunca vai atingir um estado de perfeição. Você sempre é maior do que aquilo que faz. Então tudo o que você procura são novos avanços através da prática, prática e mais prática. Você vai ficar cada vez melhor. E ainda assim, algumas coisas vão acontecer com você que vão te pegar de surpresa, que você não antecipou. Você será derrubado, mas não nocauteado. Você vai se levantar de novo, mesmo nas cordas. Mas você se recupera rápido quando trabalha em si mesmo. Você está no seu estado mais fraco, no fundo do poço. Estava prestes a acontecer seu maior triunfo. Você se mata aqui dentro por orgulho, sem poupar nada. O que vai acontecer? O crescimento da oportunidade.